vou falar de um tema que o Brasil todo está falando e não tem como nós não falarmos aqui na tribuna do Senado. Falo na tribuna no dia de hoje um assunto que atravessa praticamente todos os lares brasileiros. É a proliferação do vírus Zika e os riscos de danos, principalmente para os bebês. Estamos todos pasmos com os casos de microcefalia que cresce a cada dia em todo o país. E, infelizmente, já podemos dizer, a geração que nasce agora já está marcada por essa tragédia. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que há 462 casos já confirmados de microcefalia em todos os estados brasileiros, além de outros 3.852 suspeitos. Houve também 24 óbitos confirmados em razão da síndrome, incluindo abortos espontâneos e natimortos, e outros 59 casos continuam em investigação. Os números são, de fato, estarrecedores, assustadores. Ficam ainda mais surpreendentes ao nos darmos conta de que todas essas notificações datam de um período muito curto, de pouco mais de 3 meses, entre 23 de outubro de 2015 e o último dia 6 de fevereiro. Não é exagero afirmar que estamos no meio de uma crise de proporções ainda obscuras, mas, infelizmente, grandiosas. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde declarou emergência internacional em saúde pública devido ao aumento de casos de microcefalia e doenças neurológicas e a suspeita de ligação deles com o Zika. Apesar de todos os questionamentos, há cada vez mais evidência dessa ligação. Muitos cientistas já dão como certa a correlação, tendo por base um estudo bastante completo, publicado recentemente por um jornal de medicina da Inglaterra. No último dia 10, sobre o caso de uma jovem da Eslovênia, infectada pelo Zika na cidade de Natal, durante o primeiro trimestre de gestação. Alguns especialistas, contudo, ainda questionam a conexão entre Zika e microcefalia e levantam a possibilidade que fatores diversos tenham impulsionado o aumento da síndrome no Brasil. Nos últimos dias, inclusive, o governo do meu estado, do Rio Grande do Sul, chegou a suspender temporariamente o uso de uma larvicida após a publicação do relatório de um grupo argentino que aponta riscos no consumo da substância. O Ministério da Saúde nega qualquer perigo no uso da larvicida. Em um outro caso, a responsabilidade levantada se estende a todos os governos. Cabe ao Estado proteger a população contra essa ameaça, usando todos os meios disponíveis de maneira eficiente. Se os próprios governantes asseveram que a microcefalia é sim causada pelo Zika, deve também buscar a responsabilidade efetiva pela prevenção à doença. Infelizmente, porém, não é isso que estamos vendo. Quando eu falo em governo municipal, estadual e, claro, da União. Se o Zika se espalhou de forma tão rápida pelo Brasil, foi porque encontrou aqui um ambiente absolutamente favorável. O vetor da vírus é um velho conhecido nosso. É o mosquito Aedes aegypti, responsável pela febre amarela e, é claro, pela dengue, que assola nosso país há vários anos.
como também, aqui, claro, vem esse nome, o chikungunya. Há casos de dengue que vem batendo recorde após recorde a cada ano. Somente em 2015, 843 brasileiros faleceram em razão da doença. Em 2014, foram 473 óbitos, um aumento, portanto, de 80%. O governo federal registrou impressionantes 1.600.000 casos prováveis da doença no país em 2015, 178% maior que no ano anterior. Na cidade de São Paulo, por exemplo, são 30 novas pessoas com dengue a cada dia. O próprio ministro da Saúde, os senhores se lembram, admitiu que estamos numa guerra muito difícil. Estamos, como ele disse, se assim continuarmos, perdendo a guerra contra o mosquito. E estamos mesmo, se é assim, como poderíamos esperar ganhar a guerra contra o vírus da Zika? O governo federal vem, sem sombra de dúvida, fazendo muito esforço na busca de uma solução para essa questão tão grave. Resta saber se as iniciativas tomadas até o presente são suficientes. Há um mês, o Ministério da Saúde anunciou que iria distribuir para a rede pública de saúde testes rápidos para a prevenção, detecção do vírus. Todos os três, dengue, zika e febre chikungunya. Segundo o ministro, os kits produzidos pela Fiocruz serão mais baratos e entregarão os diagnósticos com muito mais rapidez que os atuais. O prazo máximo para cada resultado sairá de 24 para 3 horas. Essa é certamente uma medida extremamente relevante e uma notícia positiva. O diagnóstico preciso e rápido é uma ferramenta importante para o trabalho dos médicos e dos gestores da saúde pública. Enquanto isso não ocorre, porém, os hospitais sofrem com a falta até mesmo de testes para diagnóstico somente da dengue. No meio da maior epidemia da doença na história do país, o atraso de kits chega a 5 meses. Isso não pode continuar. O Ministério da Saúde afirmou que a demora é decorrência de problemas de licitação. Como diz outro, vamos atropelar a burocracia. A vida e a saúde não pode esperar. Como é possível admitir que entraves burocráticos cerceiem o acesso ao direito à saúde e à vida? O governo federal também anunciou com entusiasmo, e eu acompanhei e foi positivo, a realização de um mutirão nacional de combate aos focos de proliferação do Aedes aegypti e no último dia 13. Mais de 200.000 militares participaram da mobilização, cuja meta foi a visita a 3 milhões de residências em 350 cidades. No dia seguinte, contudo e com toda razão, a imprensa já apontava a situação de inúmeras cidades brasileiras que não foram incluídas, mas que terão que ser incluídas. Mais de 5.000 municípios que enfrentam problemas com falta de saneamento básico, a coleta do lixo, circunstâncias ideais para a proliferação do mosquito da dengue e do zika. Outra medida relevante é a fabricação de uma vacina contra a doença. Urgente essa vacina. Essa é, de fato, a providência que todos nós esperamos para pôr fim aos casos de má formação de bebês em todo o país. O governo brasileiro já anunciou uma parceria, senhor presidente, com os Estados Unidos para o desenvolvimento do produto e afirmou que ele estará disponível o mais rápido possível. Esperamos fortemente que, pelo menos nesse caso, o governo consiga acelerar. Enquanto isso não ocorre, contudo, é preciso oferecer apoio adequado às famílias das crianças que já nasceram com a síndrome.
Os pais, mães, avós, os irmãos precisam ser informados sobre as reais condições de seus familiares, sobre suas potencialidades, os cuidados especiais e necessários, as providências que podem ser tomadas desde já, para que esses meninos e meninas sofram o mínimo possível ao longo das suas vidas. Cabe ao Estado estruturar equipes de saúde multidisciplinares, com médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, enfermeiros e quem mais puder auxiliar. Senhor presidente, não há espaço aqui para hesitação. Aqui não estou fazendo críticas, estou fazendo ponderações na construção de alternativas rápidas no combate ao vírus. O Estado deve coordenar ações rápidas contra a propagação do vírus da Zika no país. Falhou-se no passado, ao permitir que o Aedes aegypti se reproduzisse em velocidade recorde por todos os municípios brasileiros. Esse é um dado irrefutável. Não podemos, contudo, focar somente em erro do passado. Temos à nossa frente uma ameaça à saúde pública, como há muito tempo não víamos no Brasil. É a ela que devemos enfrentar com a força de todo o povo brasileiro, e não somente da União, do Estado, do município. Por isso, essa unidade a nível nacional é fundamental no combate a esse mosquito. É isso, senhor presidente. Obrigado pelos 2 minutos a mais que Vossa Excelência já me concedeu.